Nós estamos começando, então, hoje o estudo de número 39 da Escola de Discípulos, no curso Seminário Teológico de Base, né? Nós estamos concluindo aqui o módulo 3, estudo 39. Você tem acesso a todas as aulas gravadas no YouTube da igreja, @mdeuteronômio. Nós temos todas as aulas lá na nossa playlist e você pode acessar todas as outras aulas. Mas hoje nós estamos concluindo o módulo 3, que trata sobre Cristologia, né? O estudo sobre Cristo. De que maneira nós podemos entender, né, de maneira mais profunda, mais íntima, a respeito do Senhor, e tudo que nós demos até aqui, ele aponta numa direção da obra redentora de Jesus, da completa salvação em Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a completa salvação, ou a salvação completa, né? Nós vivemos num tempo do já, mas ainda não. Já somos salvos em Cristo, mas ainda não. Já estamos libertos do pecado, mas ainda não. Ainda somos influenciados por ele. Mas chegará o tempo que nós viveremos a salvação completa. O pecado definitivamente não terá mais influência sobre nossa vida, onde a salvação estará definitivamente completa e onde nós estaremos definitivamente no relacionamento e eterno com Deus. Mas antes de nós darmos início, deixa eu dar boa noite ao Paz, que entrou aqui. A Paz Sil, Paz Lorena, Paz Priscila, boa noite, sejam bem-vindos. Vou pedir ao pastor Rodrigo para poder orar, para nós iniciarmos a nossa aula, em nome do Senhor. Amém? Vamos orar. Amém, amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse dia. Te agradecemos, Senhor, por esse momento que estaremos tendo, Senhor Deus, de aprender um pouco mais da tua palavra. Senhor, fale aos nossos corações, assim como o Senhor tem feito toda terça. Senhor Deus, e todos os dias que estamos reunidos. Pai, nós queremos colocar em tuas mãos, Senhor Deus, a vida da tua igreja e possamos hoje, ó Pai, nesse dia, aprender, Senhor Deus, ainda mais da tua palavra. Senhor Deus, faça a tua vontade, ó Pai, em nossos corações, nossas vidas. Tome, Senhor Deus, o teu povo, aqueles que ainda vão entrar, Deus, nessa aula. Senhor, que possamos sair daqui com corações cheios daquilo que o Senhor tem a nos dizer. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor Deus, em nossas vidas, na nossa igreja. Te agradecemos, ó Deus, pelas vidas que estiveram conosco lá no domingo, ó Pai. E nós cremos, Senhor Deus, que a tua semente ali foi plantada, Senhor Deus. Agora o Senhor venha dar crescimento a cada um, que o teu Espírito, Senhor Deus, venha falar, ó Pai, ao coração de cada pessoa, convencer, ó Pai, de que só o Senhor é Deus e só o Senhor pode nos salvar. Nós somos gratos por tudo, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém, glória a Deus. Antes de nós entrarmos aqui efetivamente no estudo número 39, vamos falar sobre o nosso evento, né? No último domingo, foi uma bênção, passamos a The Chosen, né? E a igreja ficou cheia, e muita pipoca, muito louvor, muita adoração ao Senhor. Eu fiquei impactado de como que as pessoas que foram visitar, né? Que escreveram para participar do evento, como já apareceu da nossa igreja, né? Cantando, louvando, batendo palma, foi um culto extremamente avivado, o Senhor se moveu de louvores, passamos um tempo ali com comunhão com os nossos irmãos, a pipoca estava uma bênção, estava tudo uma bênção. Eu queria agradecer mais uma vez, né, a todos os irmãos que participaram, que se doaram, né, toda a equipe aí que teve debaixo da liderança da Yasmin e do Gabriel, né, do Ministério Conexão, todos os voluntários, muito obrigado pelo trabalho de vocês, pela dedicação de vocês, as obreiras da Casa do Senhor, a diaconia, vocês são bênção demais. Então, esse foi o primeiro de muitos eventos que nós vamos ter em nome de Jesus. Eu creio, né? Esse é só o começo e eu fico muito feliz. Meu coração fica muito alegre de ver vocês tomando frente das coisas, né? Nós sempre falamos sobre isso aqui nas aulas e eu estou trazendo isso agora para que vocês, para que a gente veja, né? Que não somente aquilo que é o discurso teórico, mas na prática, que é que vocês cresçam, né? No sentido de tomem um reino, participem, sejam cada vez mais ativos, e a igreja não é sobre uma pessoa, a pastora, a igreja é sobre todos nós, né? Todos nós servindo ao Senhor com o nosso coração, com a nossa alma, e domingo que nós vimos foi absolutamente. Nós, pastores, não nos preocupamos com absolutamente nada. Cuidamos só da montagem, né, de louvor e das álbuns, mas todo o evento foi literalmente conduzido, né, pelo Ministério Conexão, pela igreja, pelos voluntários. Graças a Deus foi uma bênção. Só elogios lá do hotel, correu muito bem. E muito obrigado pela dedicação de vocês, amém? Mas dito isso, nós vamos seguir aqui. Paz, Aline, seja bem-vinda. Paz, bem-vinda. Aline, deixa eu ver mais alguém entrou aqui agora. Aline. A Carol. Oi, Carol. Paz. Quem viu a Carol lá viu que a Maria estava uma lindeza, né? Uma princesa. Maria faz parte, junto com a Luísa, de um ministério que nós já lançamos, né? Precisamos só efetivar, que é o Ministério Sabor de Mel, né? A gente tem que colocar elas para
estou prometendo um lanche a elas, estou prometendo um monte de coisa aí, meu Deus do céu, o Senhor é comigo, né? Minha esposa só fala assim, você está prometendo, né? Eu falei, tô, eu sei que eu tô, e o Senhor há de me dar forças e me dar estratégias para cumprir aquilo que eu prometi. Mas amém. Então, nós vamos, em nome de Jesus, continuar aqui com o nosso estudo. Então, retomando, nós estamos hoje no estudo de número 39, onde nós vamos tratar, né, sobre o último capítulo, né, a última parte de uma sequência, né, de estudos onde nós tratamos sobre Cristo e como nós vamos tratar, né, absolutamente tudo que nós falamos de Cristo, nós chegamos a um único ponto, né, que é a salvação completa, ou seja, a conclusão do plano perfeito de Deus, da justificação, a glorificação, né, a salvação completa. Crentes em Cristo, esse é o plano de Deus para a sua igreja. Não se iluda, não existe nenhum outro plano sendo executado, não existe nenhum outro desejo em curso que não seja um único desejo. O desejo de Deus é que todos, né, se possível, se salvem, que nós alcancemos todos os perdidos, as pessoas que precisam de Jesus. E esse plano, ele começa lá na justificação pelo sangue de Cristo, pela morte salvífica de Cristo, a morte substitutiva. Guarde esse termo, a morte de Cristo ela é substitutiva. Nós falamos aqui durante todos esses modos sobre o Antigo Testamento, como apontava para isso lá no Yom Kippur, né? No dia da expiação, lá onde, né, um animal era morto no lugar do povo para encobrir, né, os pecados do povo, derramava-se o sangue. Então, nós temos a morte viva de Cristo. Nessa substituição, nós somos justificados, e dessa justificação nós chegaremos até a glorificação, que foi a última aula do estudo 38 que nós demos na semana passada, e assim se completará tudo aquilo que é o plano de Deus, né? A salvação completa na vida dos crentes em Cristo Jesus. E aí nós vamos relembrar alguns textos aqui. Eu vou pedir que quem puder acena para mim no microfone, fala, pastor, eu posso ajudar na leitura, para que nós possamos ter uma aula dinâmica aqui. Eu já vou marcar, não sei se alguém pode me ajudar com a leitura. Para mim fica difícil, eu não consigo ler essa telinha aí não, pastor. Amém, amém. Só quando for a Bíblia. Eu vou lendo aqui e aí alguém fala aí no chat se puder me ajudar, tá bom? Em nome de Jesus. Então, eu vou lendo aqui e a gente vai avançando. Então, nós estamos tratando já de alguns textos, né? E um deles é Romanos 8, de 29 a 30. A carta de Romanos é uma carta... Amém, a Lorena vai poder ajudar. A carta de Romanos é uma carta poderosa. Em breve, eu e o pastor Rodrigo, na Cartas para o Novo Mundo, né? Entraremos nessa carta, não sei se na próxima, né? Mas obviamente a gente vai chegar em Romanos. E essa é uma carta extremamente poderosa, né? Considerada uma carta que impactou toda a cristandade, né? Todo o protestantismo, né, foi impactado pela carta de Romanos em diversos momentos, né? Um deles, o próprio Lutero, quando leu, né, que o justo viverá pela fé. E aí, a partir daí, houve o despertar, que começou todo o processo da reforma protestante. Enfim, nós já estudamos aqui também, tem no canal Reforma Protestante, só entra lá que você vai ver. Então, Romanos 8, 29 a 30 diz: pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Esse texto aqui de Romanos, ele é um texto que nós já falamos aqui diversas vezes, tratamos diversas vezes sobre isso, né? Sobre como nós podemos entender esse texto de Romanos de maneira clara, né? O Senhor, ele conheceu, né? Lá na eternidade, Deus amou o mundo de tal forma, nós já falamos sobre isso, João 3,16, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que Deus, ele é eterno, né? Ele olha de eternidade a eternidade. Deus é conhecedor de todas as coisas. Então, independente da visão calvinista ou arminianista, se você não está entendendo o que eu estou falando, volta no playlist, nós já falamos várias vezes, diversas vezes, arminianismo e calvinismo. Independente do mecanismo que você enxerga, o que é o mecanismo? Qual é a grande questão? Todas as visões protestantes creem em Jesus como Senhor e Salvador, na morte substitutiva de cruz. O que se discute é como esse mecanismo, né? A Bíblia explica esse mecanismo de salvação. E aí, qual é a grande diferença entre as duas grandes visões, né? Entre arminianistas, que são as igrejas pentecostais, né? Renovadas de maneira geral, e a visão calvinista, que são normalmente as igrejas chamadas de igrejas históricas ou tradicionais. É que o que se discute de maneira geral é que lá na eternidade, Deus olhou, né, e de maneira soberana, ele conheceu e elegeu, predestinou
aqueles que haveriam de ser salvos. E aí que entra a questão do mecanismo. Calvinistas acreditam que Deus simplesmente decretou. Deus escolheu aqueles que deveriam ser salvos, né? E decretou que essas pessoas seriam salvas, que ele alcançaria essas pessoas. Isso tem uma série de desdobramentos. Um deles é a questão que nós já vimos aqui, que seria a morte de Cristo como sendo uma morte limitada, né? Ela teria uma limitação, ela só serviria para alcançar aqueles que Deus predestinou lá desde a eternidade, decretou desde a eternidade. Nós falamos sobre calvinismo, sobre a tulipa, né, os 5 pontos do calvinismo, que é uma resposta, na verdade, não é a base, não é o começo, ele é uma resposta a 5 pontos do arminianismo, que é aquele que acredita que Deus, na verdade, através da sua sabedoria, lá na eternidade, ele olha e ele teve a presciência, ele soube quem responderia, né, ao seu amor, e essas pessoas que ele entendeu que, olhando para toda o futuro da humanidade, Deus identificou aqueles que responderiam e esses ele predestinou para a salvação. E é isso que o Romanos está tratando aqui, pois aqueles que de antemão, né, anteriormente conheceu, também predestinou. E aí a gente está falando sobre os mecanismos. Dependente do mecanismo, Deus conheceu e indicou, né, e predestinou as pessoas para a salvação. Que a Bíblia diz que o homem por si só não pode se salvar, é uma ação do próprio Deus, do Espírito de Deus. Lembram? É o Espírito Santo que convence do pecado e já do juízo. E predestinou para quê? Para serem cada um de nós conforme a imagem do seu Filho. Nós seremos a imagem de Cristo, a fim de que ele seja, e eu falei sobre isso na última aula, o primogênito entre os irmãos. Jesus, obviamente, ele é Deus, ele é o Filho, né? É Deus, como o Pai é Deus, é Deus. E ele é o Filho unigênito, como diz João. Mas do ponto de vista da salvação, do plano de salvação de Deus para a humanidade, ele passa a ser o primogênito entre muitos irmãos. Por que o primogênito? Lembra, nós falamos sobre isso. O primogênito é aquele que nasce primeiro, né? O primeiro de uma família, o primeiro filho de uma série de filhos. E por que Jesus passa a ser o primogênito entre muitos irmãos? Porque Jesus, ele nos não somente nos salvou, mas nos deu o direito, nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Então, como nós fomos transformados em filhos de Deus, não somente servos, mas agora filhos, nós temos em Cristo Jesus o direito de ser chamados filhos, então ele passa a ser, entre aspas, né? Não que nós tenhamos a mesma essência ou seremos deuses como Jesus é Deus, mas apenas numa reflexão, assim como ele é filho, nós seremos também filhos. Então ele passa a ser o primeiro filho de muitos filhos. E ele é o primeiro de muitos e muitas coisas. E qual é esse primeiro e mais importante para a gente de muitas coisas? Que ele é o primeiro ser humano, lembre-se, Jesus é 100% homem, 100% Deus, mas ele é o primeiro, como 100% homem, a morrer e a ressuscitar e a receber um corpo glorificado. E a Bíblia diz que nós receberemos esse corpo glorificado a exemplo de Cristo. Ele foi o primeiro a ter essa transformação, por assim dizer, na sua ressurreição. E a Bíblia diz em diversos capítulos de Tessalonicenses, nós já estudamos na Carta do Novo Mundo, 1 e 2 Tessalonicenses trata sobre a ressurreição, sobre o arrebatamento da igreja. Fala que quando Jesus se manifestar no céu na sua segunda vinda, a primeira vinda foi quando Jesus se tornou homem, né? Quando ele veio lá na manjedoura, que foi o que nós vimos na série The Chosen, lá, a Noite Sagrada. Quando Jesus, né, ele encarna, não reencarna, nós não acreditamos em reencarnação, ou seja, em nascer e morrer em várias carnes, né? Nós acreditamos na encarnação e na ressurreição. Qual é a diferença? Nós nos tornamos carne, nós encarnamos, né? Jesus encarnou, se tornou carne como um de nós, e na ressurreição, ou seja, não é reencarnação, a ressurreição eu morri Lúcio e eu vou ressurgir, né? Ou ser ressurreto por Deus. Eu não vou nascer Maria, João, Mariana, outra pessoa. Não é a reencarnação, é a ressurreição. Por isso que a Bíblia declara que ao homem foi dado o direito de nascer apenas uma única vez, e depois disso haverá o juízo, né? A reencarnação tem vários impactos, um deles é que tira também, além de biblicamente, né, a gente teve vários, está claramente indicado que não está correto, nós temos um impacto muito claro. A reencarnação, ela traz para o ser humano o seu próprio mérito, e tira de Cristo o mérito da nossa salvação, uma vez que, se eu reencarnar diversas vidas e eu for me aprimorando ao longo do tempo, logo, quando eu alcançar aquilo que seria a excelência, né, uma habitual evoluída, como é defendido, né, isso seria somente mérito meu. Não importa quanto tempo levasse, eu evoluiria como ser humano, como espírito, e aí me tornaria transcendente, assim como Cristo foi. E quando nós pensamos dessa forma, nós tiramos a glória de Deus, porque a glória passa a ser nossa. Mas em Cristo Jesus, nós, pecadores,
não merecedores de salvação. Em Cristo Jesus nós temos o merecimento, passamos a ter o merecimento em Cristo Jesus para essa tão poderosa salvação, e somente nele nós podemos ser salvos e mais ninguém. Então, é sobre isso. Então, ele fala a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e os que predestinou, né, também chamou. Então, ou seja, Deus olhou lá e predestinou a salvação na eternidade, ele o chama, e aquele que chama, Deus justifica, e aquele que justifica, Deus também vai glorificar. Esse é o mecanismo completo da salvação. E aí, em 2 Timóteo 1,9 diz que ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. O que é a vocação, né? É aquilo que nós nascemos para fazer. Eu tenho a vocação para ser médico, para ser vendedor, para ser psicólogo, para ser contador, para ser mecânico, para ser cozinheiro, não importa. A sua vocação, aquilo que você se sente vocacionado, chamado como um propósito de vida. Você se sente inclinado pela sua natureza, suas habilidades, a ser aquilo que você é vocacionado. E nós temos essa vocação também em Cristo, essa santa vocação. Mas ela não é baseada nas nossas obras, mas por causa do próprio propósito de Deus e sua graça. E essa graça, né, esse presente, nos foi dado em Cristo Jesus desde os tempos. E qual é a nossa vocação? A nossa vocação é sermos salvos em Cristo Jesus. Nós nascemos, fomos vocacionados por Deus, temos um relacionamento eterno com o próprio Deus, e ele nos chamou, e ele nos salvou para essa vocação, nossa santidade, separação. Fomos separados para Deus, para vivermos a eternidade com ele. E isso é saber todos aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Até aqui tem alguma dúvida? Está tudo bem? Posso continuar? Amém? Pode continuar, pastor. Amém. Então, esse processo é a visão geral. O que eu estou tentando aqui colocar é a visão geral da salvação, né? Então, ela começa lá com o nosso chamamento por Deus, nosso vocacionamento por Deus, quando aceitamos a Cristo, né? Lembre que é o Espírito que nos alcança, é o Espírito que nos toca, por isso nós somos felizes, bem-aventurados, né? A Bíblia fala, Jesus trata com esse termo, bem-aventurados são aqueles. Então nós somos bem-aventurados por termos sido alcançados por Deus. E aí quando somos alcançados, somos chamados, somos justificados, e aí a partir daí, né, o processo final será a glorificação de Deus. E aí só para a gente não perder de vista, então nós falamos aqui nas últimas semanas, né? No dia 19 de novembro, estudo 35, aplicação da salvação. Todas essas aulas estão gravadas disponíveis, né, na lista do Seminário Teológico de Base, no canal da igreja, no @Ministério Deuteronômio, no @MDeuteronômio no YouTube. Falamos também no estudo 36, a justificação e a adoção. Falamos sobre a santificação e perseverança no estudo 37, no dia 3 de dezembro. Na semana passada, nós tratamos o estudo de número 38, que foi sobre a glorificação, e hoje nós encerramos, conforme estava planejado no nosso calendário, o último item, o último estudo do módulo 3, que é o estudo de número 39, chamado A Salvação Completa, né? Que é baseado no texto de Filipenses 1,6, que diz que estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia. Quem estava lá na aplicação da salvação, né? Na aula do estudo número 35, vai entender exatamente o que nós falamos. A salvação é um processo. Nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, e a Bíblia diz que Deus vai aperfeiçoando as nossas vidas. Por isso que nós falamos, quando nós evangelizamos, abordamos alguém, aí a pessoa fica cheia de preocupações. Mas eu não estou pronto. Não, ninguém está pronto, né? Nenhum de nós estava pronto, nenhum de nós ainda está. A salvação ela é um processo contínuo, no sentido que, obviamente, não é que a gente precisa aceitar Jesus todo dia, que a gente tem que... Não. A salvação não é por nenhuma obra sua nem minha. É por Cristo Jesus. Lembra? Efésios 2,8. O pastor Rodrigo pregou sobre isso. Pela graça são salvos mediante a fé, se não vem de vós. É um dom de Deus. É um presente de Deus para nós. A partir do momento que é um presente, está com ele. Cabe a nós recebermos, aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador. E aí, pastor? E a minha vida, a minha natureza, a minha velha criatura? Deus vai transformando. Ela morre no batismo, ela é sepultada no batismo, e Deus vai cada vez mais dando discernimento, conhecimento da palavra, o Espírito vai te iluminando, é um louvor que toca, é uma oração com o irmão, uma conversa, uma palavra pregada na igreja, um estudo que você vai fazendo, né, no canal, e Deus gradativamente ele vai aplicando, né, esse processo, e vai te transformando dia após dia para a glória dele. E cada um de nós vai assumindo esse papel no reino. Você já caminha algum tempo com o Senhor, você vai perceber que você já não é mais quem você era, apesar de ainda não ser quem você deveria. Estamos nessa busca constante, né, de nos aperfeiçoar em Cristo Jesus. E aí nós vamos falar sobre a salvação completa. Alguém pode ler para mim já? Não posso. Amém. Então, só falar desse triângulo, a salvação completa ela vai acontecer em 3 etapas, né? Na primeira,
é o no passado, né? Que é a justificação. Nós somos salvos da culpa do pecado, né? Justificação através do sangue de alguém, né? Nós estamos justificados do nosso próprio pecado, somos salvos da culpa do pecado. E aí nós, no presente, nós sofremos a santificação, nós estamos sendo salvos do poder do pecado, né? Por Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo, para no futuro nós termos em definitivo a glorificação. Seremos salvos da presença do pecado em definitivo. Então, é sempre em relação ao pecado. Por que é em relação ao pecado? Porque o pecado é morte. Entendam isso. O pecado é morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então, o que mata a cada um de nós é o salário do pecado, que é a morte, é a recompensa. Então, no primeiro momento, nós somos justificados e salvos da culpa do pecado. Os meus erros e os seus erros não são mais imputados sobre nós, porque nós somos justificados de Jesus. Paz, Glaucio. Amém, Aline. Amém. Glória a Deus. Boa noite, meu irmão. Paz. Nós somos justificados pelo... Então, a culpa do pecado, o seu passado, aquilo que aconteceu, a acusação. A Bíblia diz que Satanás é o acusador que está diante de nós todos os dias nos acusando. Nós somos livres, salvos dessa culpa do pecado. Porque a Bíblia diz que quando estamos em Cristo, nova criatura nós somos. Nós somos direcionados agora para uma nova vida, uma nova chance, uma nova possibilidade de vivermos para Deus novamente, não mais mortos em nossos pecados, mas vivos. Então, somos salvos no primeiro momento, no passado, dessa culpa do pecado. Lembra? Eu preguei sobre isso em Efésios, quando eu falei sobre a família de Deus. Nós agora carregamos o nome. Não importa se você tem um sangue azul ou não, se você tem uma família de nome ou não, se sua família é estruturada ou não, da sua história ou não, se você teve uma vida honrada ou não, não importa. Jesus é uma linha de corte. A partir de agora, o seu passado não interessa mais. O que importa é o seu futuro. Ele passa pelo a quebra, né, dessa culpa do pecado no passado, voltando ao presente para uma santificação. O que é santificação? Santificação não é o que nós fazemos para Deus. Eu vou me santificar para Deus porque eu vou trabalhar mais na igreja, eu vou fazer um monte de coisa, eu vou estar nos cultos, eu vou estar fazendo isso. Não. Isso tem que ser o resultado de quem tem uma vida com Deus. Nós temos uma vida com Deus e, como resultado, nós servimos ao Senhor. Nós não servimos ao Senhor para termos uma vida com Deus. Esse é o maior erro que as pessoas podem cometer e é talvez um dos maiores erros que nós precisamos combater no meio da igreja. Tem pessoas que falam assim, não, eu preciso me achegar mais a Deus, então agora eu vou estar na igreja na portaria, vou estar na igreja servindo na cantina, vou estar na igreja no som, no louvor, na pipoca do The Chosen. Irmãos, isso é importantíssimo. Não é que não tenha valor, tem um valor fundamental para a igreja. Mas isso não é a causa da sua vida com Deus. Se você faz isso esperando ter um relacionamento com Deus, está tudo errado. Você precisa repensar isso. O que nós precisamos entender é que uma vida com Deus, uma vida de santificação, o que é santificação? É separação. Tudo que é santificado é separado. Separado do mundo e do pecado. Quando nós temos um relacionamento com Deus, naturalmente, nós somos inclinados, nós somos levados a fazer as obras de Deus, as obras do reino. E aí você se envolve, e aí você tem alegria naquilo que está fazendo, você se sente direcionado naquilo que está fazendo, e não apenas tentando, né, fazer coisas para ver se você se torna mais espiritual. Se você não é espiritual na sua vida, no cotidiano, se você não tem santificação, oração, uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida de louvor, uma vida de busca da palavra de Deus, não adianta que isso não vai surgir a partir de muito trabalho na igreja. Esse é um erro muito grande, isso faz que muitas das igrejas tenham um corpo de trabalho carnal, onde as pessoas brigam por espaço, por quem faz o quê, quem tem um nome maior ou menor. Isso é aquilo que a Bíblia chama de obras da carne. Porque quando nós estamos no Espírito, nós temos uma vida espiritual e servimos ao Senhor a partir daí. Então, a santificação é esse processo. E, por fim, é a glorificação, quando nós seremos definitivamente salvos, né, de toda a presença do pecado. Por que a glorificação é importante? Porque tem muito crente que vive hoje como se já vivesse essa glorificação. O que eu estou dizendo? Sempre falo isso aqui e vou falar mais uma vez. Vou abrir o parênteses. Se você pensa em pecar, se você ainda tem prazer no pecado, se você não se sente incomodado pelo Espírito quando você peca, você precisa rever a sua vida com Deus. Você ainda não foi tocado em definitivo pelo Espírito. O pecado tem que surpreender, antes de mais nada, o cristão, o crente que peca. Mas nós, dito isso, né, nós não temos prazer no pecado, não buscamos o pecado. Mas uma vez que pecamos, que ainda é dessa carne, dessa natureza, nós sermos pecadores, nós também precisamos ter a certeza que, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar e nos limpar de toda a nossa iniquidade, como diz 1 João 1,9. Por que isso é importante? Porque tem muitos crentes que vivem esse estado de glorificação aqui. E aí, quando cai como uma bomba sobre a vida deles, eles não conseguem se reerguer,
porque não consegue absorver o perdão, o amor de Deus, de confessar o seu pecado, falar, Senhor, eu pequei, Senhor, me desculpa, me perdoa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, confessar ao Senhor e tomar para si o perdão. Deus já te perdoou, né? Ah, mas pastor, então quer dizer que eu posso pecar à vontade, que Deus sempre perdoa. Se você pensa dessa forma, você nem convertido é, irmão. Eu falo sempre isso. Quem é convertido de verdade tem prazer nas coisas de Deus. Mas o fato de termos prazer nas coisas de Deus, tem dias que não estaremos carnais, que não estaremos lutando contra a nossa própria natureza. E quando houver esse tipo de situação de queda, nós devemos confessar os nossos pecados e seguir em frente e tomar posse do perdão de Deus. Porque a glorificação, que é a salvação definitiva da presença do pecado, só vai acontecer quando Jesus novamente. Amém? E eu vou deixar a... Nesse estudo, concluiremos o módulo 3 do CETEB, compreendendo como a salvação é uma obra completa de Deus, que abrange todas as dimensões temporais da nossa existência. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8:30. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios 2. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Então, esses versículos são base para nós entendermos que a salvação, a obra completa de Deus, abrange todas as dimensões temporais da nossa existência. Então, desde o chamamento, é Deus que chama, é Deus que predestina, é Deus que chama, é Deus que fica e é Deus que glorifica, é Deus que está fazendo a obra. Quando você parte desse princípio, você entende que não há mais, portanto, agora já não há mais condenação para quem está em Jesus. Se você está em Cristo Jesus, você já está livre do pecado, você está livre da culpa do pecado, não importa mais o seu passado. Você é uma nova criatura em Cristo. Por quê? Porque você foi salvo pela graça. O que é graça? Graça é um favor não merecido. Você não merecia, eu não merecia, nenhum de nós merecíamos, mas pela graça, né, por meio da nossa fé, da confiança. O que é fé? Confiança em Deus e sua palavra. Então, pelo favor não merecido de Deus, através, né, como veículo, a nossa confiança em Deus e sua palavra, porque ele disse que nos salvaria, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? E ele fala, isso não vem de vocês, é um dom de Deus, é um presente, um dom é um presente. Deus nos deu um presente, e esse presente foi seu Jesus, como nós vimos, por exemplo, no Chosen no domingo. E aí, o apóstolo Paulo, né, ele, na carta à igreja de Filipe, ele declara de maneira muito poderosa, porque eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completar até o dia de Cristo. Deus, ele ainda está trabalhando na sua vida. Se você está desanimado, se você se sente um cristão não apto, né, cristão menor, a gente fica assim, né, a gente sente, poxa, acho que não sei, não, a gente pensa assim, né, não sou como deveria, acho que, né, não estou andando direito com Deus. É bom que a gente tenha esse sentimento de incapacidade, mas esse sentimento não pode ser de derrota, mas tem que ser um sentimento de esperança, de que, calma, esteja como o apóstolo Paulo, esteja convencido, esteja convencida que aquele que começou a obra em você, ele vai completar. Deus amou você, Deus me amou, e Deus não vai nos deixar na metade do caminho. Lembra que eu digo sempre, Deus lá da eternidade olhou para mim e para você e desejou ter um relacionamento íntimo e sincero conosco, um relacionamento pessoal. Deus amou, e aquele que ama, aquele que desejou estar conosco, ele executou todo um plano para alcançar o objeto desse amor. É óbvio que esse amor implica numa decisão e numa mudança, mas essa mudança nós não conseguimos fazer nas nossas próprias forças. Não é você que vai se mudar. A você e a mim cabe a decisão de mudar. Eu quero mudar, eu não aceito ser como eu era e eu quero ser transformado em Cristo Jesus. Por nós passa a escolha, a decisão, a força, o processo, a mão que opera é sempre a do Senhor em nossas vidas. Mesmo nos dias mais da sua vida cristã, não desanime, não desista. Por isso que é importante sermos igreja, porque como igreja nós caminharemos juntos. Nem todos os dias vão ser perfeitos para nenhum de nós. Haverão dias difíceis para todos nós. Haverão dias que estaremos fracos, cada um de nós. E onde é que entra o papel da igreja? Que em Cristo Jesus, como igreja, nós somos. No dia que você não estiver tão forte quanto você gostaria ou deveria, creia que a sua igreja ama você, que nós, como irmãos, amamos você, assim como eu creio que eu sou amado. E nesse dia, nós estaremos juntos em Cristo Jesus, crendo que o Senhor há de completar a boa obra, que Deus vai mudar a sua vida, que Deus gradativamente vai mudar
seu coração, as coisas ao seu redor, porque Deus, a Bíblia diz que Deus ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Deus não tem pensamentos de guerra. Eu dei uma aula aqui sobre isso, nós estávamos em guerra com Deus, nós éramos inimigos de Deus. E esse término dessa inimizade, o término dessa guerra, não partiu de nós, partiu de Deus. Quem desejou ter paz com o homem foi Deus. E a partir do momento que nós temos paz com Deus, porque Ele, com certeza, Deus não estabelecerá uma guerra conosco, a não ser que nós estejamos em rebeldia. Nós desejamos ser rebeldes, entrarmos em guerra. Fora isso, confia no amor de Deus, confia no poder do amor de Deus. Deus vai te sustentar. Eu tenho falado isso constantemente. Deus te amou com amor eterno, me amou com amor eterno. E Deus irá te sustentar com amor eterno e irá me sustentar. A base de tudo é o amor de Deus. E aí, pode ler para mim, por favor. A jornada da salvação. Justificação. O ato legal de Deus declarar o pecador, Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus. Amém. Santificação. O processo contínuo de transformação na vida cristã, Hebreus 10:14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Glorificação. A conclusão final, onde seremos semelhantes a Romanos 8:30. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém. Então, eu estou reforçando esse conceito. Entenda essas três etapas. A jornada da salvação, ela acontece em 3 fases: justificação, santificação e glorificação. Na justificação, nós estudamos isso, que é o ato legal de Deus declarar o pecador justo, né? E aí, nós lemos lá em Romanos 5, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus. Nós não estamos mais em guerra. Deus declarou paz conosco porque Ele nos declarou justo em Cristo Jesus, na morte substitutiva de Jesus na cruz do Calvário. Quem deveria estar lá morrendo pelos nossos pecados seria eu e você, mas Jesus morre no nosso lugar. E a partir daí Deus declara legalmente, né, de forma legal, que o pecador se tornou justo em Cristo Jesus e ele é justificado agora pela fé. Né? O justo viverá pela fé, que é a confiança na palavra. A santificação é esse processo contínuo de transformação, como nós falamos aqui. Porque como uma única oferta, lembra de Hebreus, compara o sacerdócio de Arão, o sacerdócio de Cristo. Lá no Antigo Testamento, o sacerdote, né, Arão e seus descendentes precisavam sacrificar anualmente, né, um cordeiro no tabernáculo. Nós vimos aqui o vídeo do tabernáculo, para poder cobrir os pecados passados do povo. E aí precisavam estar no outro ano, porque só cobria por um ano. E sempre os passados, nunca presentes e futuros, etc, etc. Mas Jesus, a Bíblia diz em Hebreus, o autor de Hebreus fala que Jesus ele é de uma linhagem diferente de sacerdote, uma linhagem segundo Melquisedeque, né? Que lá no Antigo Testamento nós estudamos. Melquisedeque foi, né, um sacerdote da região de Salém, que era a antiga Jerusalém, que apareceu a Abraão, né? Que ninguém sabia a sua linhagem, nem de onde ele veio, nem para onde ele vai. E o autor de Hebreus faz essa comparação, né? Jesus não tem ninguém antes dele e nem depois dele, porque Jesus ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o único. Ele tem um sacerdócio totalmente diferente. Enquanto os outros eram um sacerdócio falho, um sacerdócio que precisava ser repetido, né? Jesus, ele com uma única oferta, ofertou a si mesmo. Ele foi o cordeiro e foi o próprio sumo sacerdote. E nessa única oferta de uma única vez, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, aqueles que estão sendo separados para Deus. Eu e você temos sido separados para Deus. Cada vez que você avança, cada culto, cada louvor, cada palavra, cada uma dessas ações que o Espírito Santo toca na sua vida, é Deus te santificando, é Deus separando, né, como se fosse porções, né, Deus vai lá na sua vida familiar, na sua vida emocional, na sua vida do seu casamento, né, e Deus vai separando, né, Deus vai santificando essas áreas, vai te dando discernimento, entende, para você viver essa vida se estabeleceu. E aí a conclusão final, como nós estamos vendo na última aula, a conclusão final é quando nós seremos semelhantes a Cristo, né, do ponto de ter um corpo glorificado e estar livre dos pecados. A graça é o papel de Cristo. Presente merecido. A salvação é um presente merecido oferecido por Deus. Efésios 2:8-9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém. Então, esses conceitos são fundamentais para nós entender. A graça é um presente não merecido, né? É um presente não merecido. Graça é diferente de misericórdia. Eu sempre reforço isso aqui porque são dois conceitos que muitas pessoas se confundem, são muito parecidos, né? A misericórdia é você não receber aquilo que você merece. Se você fosse pego, por exemplo, cometendo algo ilegal, né? Ou
fosse merecedor de pagar por esse ato. Quando você pede, não, pelo amor de Deus, tenha misericórdia da minha vida. A misericórdia é você não receber aquilo que você merece. O que nós merecíamos? O salário do pecado é a morte. Nós merecíamos a morte. Nós todos pecaram, e todos estavam separados de Deus, todos mereciam a morte, estavam condenados, a humanidade está condenada. E isso é o que nós merecíamos como salário do nosso pecado, que é a morte. A misericórdia de Deus atua quando? Quando nós, em Cristo Jesus, não recebemos aquilo que merecíamos, que era a morte. Em vez disso, nós recebemos a vida. Jesus morre no nosso lugar para nós recebermos a misericórdia de Deus e não a sua justiça. Lembre-se, eu falei sobre isso aqui ao longo do módulo 3 todinho. Muitos cristãos têm uma visão equivocada da salvação. Parece que é como se fosse uma linha de salvação e aqueles que não aceitam a Cristo, Deus condena. Né? Então, é mais ou menos assim, meu Deus, então quer dizer, se não aceitar Jesus, está condenado. Não é dessa forma. Não é uma linha de salvos que vão sendo... aceita Jesus sim ou não? Não, então inferno. Aceita Jesus sim ou não? Então inferno. Aceita Jesus, então céu. Não aceito o inferno. Não é isso. O conceito não é esse. Apague isso da sua cabeça. O conceito correto é: todos pecaram. Todos. Toda a humanidade. Todos pecaram, estão unidos, estão separados de Deus, estão excluídos de Deus. Toda a humanidade viveu, viverá. Ele tem como salário do seu pecado a morte. Todos pecaram, estão separados. O que Deus faz é, numa linha de todos pecaram, estão condenados em direção ao inferno, a morte eterna, Deus oferece uma salvação. Então, para esses pecadores, Deus oferece Deus estende a sua mão, e aqueles que ele aceitam a Cristo como seu Salvador, Deus salva. Então, você está indo para a morte, Deus salva. Você aceita Jesus, Deus salva. Deus salva. Entende como é diferente de nós estarmos aqui e Deus condena? De nós estamos condenados e Deus salva? Né? Então, na verdade, a salvação é um ato de Deus de misericórdia, de nós não recebermos aquilo que merecemos. Nós seríamos mortos por conta do nosso pecado. Mas só pela misericórdia de Deus nós somos salvos. Nós não recebemos aquilo que merecemos. E o que é a graça? O que é a graça? A graça é você receber aquilo que não merece. É o presente imerecido. Então, a misericórdia é não receber aquilo que você merece. Eu mereço. Nós merecíamos ser condenados. Quando nós não recebemos essa condenação, nós temos a misericórdia de Deus aplicada em nossas vidas. Mas quando Cristo Jesus, além de não nos condenar, de não nos aplicar o que merecíamos, aplicar a sua misericórdia, ele nos pega e nos transforma em filhos de Deus, nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus, de sermos co-herdeiros de toda a criação, de vivermos eternamente de Deus. Aí aplica a sua graça, é o favor que nós não merecíamos. Nós não recebemos o que merecíamos, a misericórdia de Deus foi aplicada, nós não fomos condenados. E mais do que isso, nós recebemos a que não merecíamos, um presente merecido. Nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos co-herdeiros de Jesus. Isso são dois conceitos que são a base da nossa... Quando você entende isso, você entende que amor é esse, que amor profundo é esse, você entende que jamais Deus te lançará fora. Jamais Deus abrirá mão. A única forma que nós temos de nos separarmos, né, desse amor é se nós desejarmos dessa forma. Né? A Bíblia fala que nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa criada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo, que ele nos amou primeiro. E aí nós vamos seguir para os fundamentos da salvação, né? Cristo é o fundamento e o meio de toda a obra da salvação. 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está, que é Jesus. Então, o fundamento, né? O que é o fundamento? É a fundação mesmo, né? É a base. Jesus, ele é o fundamento de toda a salvação. A obra de salvação acontece por ele, através dele. Ninguém pode colocar outro alicerce. E o que é outro alicerce? É muito simples, eu preciso que vocês gravem isso. Qualquer tipo de conceito, argumento, que tente tirar a glória de Deus, ou seja, dizer que não é Cristo, mas qualquer outra coisa, mecanismo, situação, atitude que leva à salvação, ela está colocando uma outra base, ela está equivocada. Por isso que a reencarnação não se adequa, por isso que ser salvo pelas boas obras não se adequa, porque se eu faço boas obras e por isso eu sou salvo, fica que o sacrifício não é o que me salva. A base, o alicerce da minha salvação é outro. O alicerce, o fundamento da minha salvação agora são as minhas boas obras, ou são a minha evolução espiritual, ou são os meus flagelos, né? Não, agora eu estou me chicoteando e tirando sangue mesmo, e me autoflagelando, estou evoluindo, ou é o conhecimento humano, qualquer outra coisa que tente tomar essa base, se transformar no alicerce da sua salvação, você e eu precisamos estar como cristãos
nascidos de novo. Porque não existe outro fundamento se não é Cristo. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além de já está posto, que é Jesus. Jesus é a base. Se passa por ele, se a glória é dele, se está atribuída a ele, está no caminho certo, eu estou no caminho certo. Qualquer outra coisa é desvirtuar aquilo que Deus já estabeleceu. Amor eterno. Nada pode separar os crentes do amor de Deus em Cristo Jesus. Romanos 8:38 a 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:38 e 39. Amém. Não precisa nem dizer nada, né? O texto tinha que estar assim estampado no vidro do nosso banheiro, no espelho do nosso armário, no quarto. Que a gente nunca se esqueça. Nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, ou qualquer outra coisa criada pode separar você do amor de Deus. Deus te amou. Deus amou cada um de nós. Deus amou. E a partir desse amor, Deus executou um plano de salvação. A nós cabe somente dar a glória e nos render a esse amor. Esse amor que ele é imerecido, que ele nos alcança todos os dias da nossa vida. Nos piores dias e nos melhores dias ele vai estar lá. No dia mais feliz da sua vida, esse amor vai estar presente. E no dia mais triste da sua vida, esse amor estará lá presente. No dia que você se sentir mais forte, esse amor estará lá presente. E no seu dia de maior fraqueza, esse amor continuará lá presente. Porque nada pode separar cada um de nós do amor de Deus que está em. E aí, as justificações e salvação, né? Eu só trouxe um quadro resumo para nós vermos. Então, como é que funciona, né? O passado é pela justificação, nós já trouxemos os textos. O presente é a santificação e o futuro é a glorificação. Justificação, santificação, glorificação. Justificado, nosso passado foi apagado. Abandone qualquer acusação do seu passado. Olhe para frente, você tem como ver uma nova vida em Cristo Jesus, uma nova vida no seu casamento, uma nova vida nos seus relacionamentos, uma nova vida no seu trabalho, uma nova vida na sua vida familiar, uma nova vida como pessoa, uma nova vida de autoestima. Você agora tem valor, né? Ainda que as pessoas não tenham te dado valor a vida inteira, que nem mesmo você tenha se dado valor. Em Cristo Jesus você tem valor, eu tenho valor. Tudo, o passado passou. Esse passado ele foi justificado, agora é prosseguir para o alvo. E essa caminhada presente, ela é feita de santificação. Né? Deus vai nos santificando, vai nos separando, vai nos tratando, vai cuidando, vai limpando as feridas. Deus vai cuidando, tratando de cada um de nós com direção ao futuro, que é a glorificação, onde nós viveremos eternamente com Ele, em nome de Jesus. Amém. Pode ler, pastor. Eu vou pular para o próximo slide, só queria ler esse último texto aqui, que é o texto de Romanos, que eu acho esse texto muito lindo. Ele fala assim, ó, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Né? Então, sempre que você passar, estiver num momento difícil, creia nisso, o seu sofrimento atual não tem nem comparação com a glória que vai ser revelada em cada. O que Deus tem para nós é um futuro glorioso ao seu lado, onde, como dizem em Apocalipse 21 e 22, toda lágrima será retirada, toda enxugada, toda tristeza será retirada, toda doença, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, e nós viveremos eternamente aos pés do Senhor. Pode ler agora, Lorena, por favor. Vivendo à luz da salvação completa. Gratidão contínua. Reconheça a graça de Deus em sua vida diariamente, expressando gratidão em oração e adoração. Deem graças em todos os instantes, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5. De santidade e obediência. Viva em santificação, sabendo que Deus está moldando você para ser mais semelhante a Cristo a cada dia. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. 1 Tessalonicenses 4:3. Esperança futura. Confie que a glorificação virá no tempo de Deus, mantendo os olhos fixos na eternidade com Ele. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. Romanos 8:18. Amém. Amém. Então, esse como é que nós vivemos, né, à luz da salvação completa? Primeiro, tendo uma atitude de gratidão contínua, né? Reconheça Deus em todas as áreas da sua vida diariamente, expressando gratidão em oração e adoração. Eu gosto muito desse texto, 1 Tessalonicenses 5:18, que diz, deem graças em todas as circunstâncias, em todas, boas,
nas ruins, nas difíceis, nas fáceis. É muito difícil para nós fazer. É muito. Nós só conseguimos fazer isso através do Espírito. Mas creia que todas as circunstâncias, boas ou ruins na sua vida, elas estão completamente no controle. Nada escapa. Então, nosso papel é dar graças a Deus em todas essas circunstâncias. E é viver uma vida de santidade e obediência. Separação para Deus e obediência à sua palavra. Assim nós conseguimos alcançar a santificação. E jamais, jamais perca a esperança no seu. A glorificação virá. Deus tem promessas para nós que somente Ele pode cumprir na minha. Jamais entenda que a palavra final vem dessa instância, vem dessa. Deus sempre tem algo guardado para nós, futuro, quer seja agora ou naquilo que irá por vir. Então nós precisamos olhar, confiar que essa glorificação vai vir no tempo de Deus, mantendo os olhos fixos, né? E aí a questão é, como você pode viver hoje em gratidão pela salvação completa que Deus está na sua. E aí a gente vai falar sobre o cumprimento das promessas, né? É só um resumo aqui para nós encerrar. Esse texto de Filipenses 1:6, creia nele, que você precisa estar convencido, assim como Paulo estava convencido, assim como cada um de nós precisa estar convencido, que aquele que começou a boa obra, em cada um de nós ele vai completá-lo até a volta. Nós somos salvos, né, mediante a graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, para que não por obras, para que glória. Esse versículo de 2 Coríntios 5:17, não importa o quanto que as pessoas queiram te julgar, queiram te atacar, falar, mas ela era assim, agora está pagando uma de crente, mas ele era assim, e agora ele está querendo dar uma de crente, de santo, não importa. A Bíblia diz que seu passado já não importa mais, assim como o meu passado já não importa mais. Porque a Bíblia declara em 2 Coríntios 5:17 que, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas, ou eis que tudo se fez novo. Você é amado por Deus, você é amada por... Ninguém tem o direito de te acusar. Qualquer acusação que venha a partir disso é do diabo contra a sua vida. Você tem o direito, você tem a chance e o direito de viver uma nova vida, porque ele te deu esse direito, porque ele pagou mas, poxa, mas é uma grande oportunidade, isso tem um valor inestimável, sim, e esse valor foi pago na cruz do Calvário por um preço que foi caro demais. A morte do nosso Senhor e Salvador Calvário, derramado o sangue de Jesus, foi o preço que foi pago para te dar o direito, para me dar o direito de nós termos nova criatura em Cristo. E isso ninguém pode roubar. Eles podem tirar tudo de nós, dinheiro, patrimônio, até a nossa vida. Mas essa esperança e essa certeza de que Jesus, ele é definitivamente o maior bem que eu e você temos, isso ninguém pode arrancar. E por último, né? A salvação é uma obra completa, iniciada por Deus e sustentada por sua graça. E ela é finalizada com um único propósito, é para a sua glória. Mas por que Deus vai fazer isso tudo? Para a glória dele. Mas é por minha causa, eu sou... Não, não é por sua causa, irmãos, não é pela minha causa. Não é por nada que nós fazemos, é para a glória dele. Mas, gente, isso é muito poderoso. Deus vai salvar um monte de gente pecadora, um monte de gente que não merecia. Eu que sou tão pecador, sou tão pequeno, não merecia nada de Deus, eu não tenho nenhum valor em mim mesmo, nem aos meus olhos eu tenho valor. É exatamente isso. Por isso que é para a glória dele. É uma obra gloriosa, poderosa, que somente ele poderia fazer. É para a glória dele. E nós somos chamados a viver com gratidão, santidade e esperança, confiando no poder transformador. E aí que possamos, né, como alunos de CETEB, levar essa mensagem de salvação completa para o mundo, vivendo como testemunhas vivas da graça. Tudo isso tem um propósito, irmãos. Tudo que nós estamos aprendendo aqui, todos os domingos que você está na igreja ouvindo a palavra do Senhor, todas as vezes que Deus transforma e toca o seu coração, todas as vezes que Deus estendeu a mão para você e te levantou, cada coisa que acontece na sua vida tem um único propósito, é a glória de Deus. E o nosso papel nessa salvação é levarmos essa mensagem para as pessoas. Nós somos testemunhas vivas da graça transformadora. Nós somos aqueles que podem testemunhar, dizer assim, olha, eu era assim, eu pensava exatamente assim, eu vivia exatamente assim, eu achava que para mim não tinha saída, eu achava que para mim não tinha uma nova chance, mas em Cristo Jesus eu descobri o meu valor, em Cristo Jesus eu descobri que sim, eu posso ser feliz, que não é meu passado que me define, mas é Jesus que define quem eu sou, é Ele que define quem eu sou, como eu vou viver a minha vida está definida nele. E eu agora sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse é o nosso testemunho. Nós não podemos cessar de falar disso. Lembre-se que eu sempre falo, nenhum de nós aqui aceitou isso de primeira. Todos nós achávamos, coisa chata, crente falando de novo de Jesus, não sei o quê. A gente era assim, eu era assim. Mas hoje eu sou grato por aqueles que não desistiram de falar do amor de Deus para mim. Porque quando Jesus, ele entrou na minha vida, entrou no meu coração, quando eu definitivamente que amor era esse. Isso mudou a minha história para sempre. E hoje eu sou grato por aqueles que testemunharam para mim sobre o amor. Então, nós não devemos cessar de falar do amor de Deus de dia, de noite,
em tempo e fora de tempo. Esse é o seu papel e esse é o que eu espero, né, de cada um de nós como alunos aqui do Seminário Teológico de Base. Esse seminário não é para nós sermos doutores da teologia, não é para nós entendermos a nossa fé e entendermos que cabe a cada um de nós aqui, cada um de nós, de levarmos essa mensagem para o mundo, para dizer assim, olha, existe uma chance para você. Assim como Deus deu uma chance para cada um de nós, assim como Deus deu uma chance para a Aline, assim como Deus deu uma chance para a Carol, assim como Deus deu uma chance para a Daniele, para a Lorena, para o Marcos, para a Mariana, para a Priscila, pastor Rodrigo, para a pastora Jéssica, para a Sil, para a pastora Tatiana, para a Yasmin, para o Lúcio. Cada um de nós recebeu cada um de nós descobriu o seu valor. Todos nós tínhamos um passado, vergonha, dor, tristeza, de vazio, e todos nós recebemos uma chance de reescrever a nossa. E essa é a nossa mensagem. Esse é o papel do Seminário Teológico de Base, é que nós possamos testemunhar. Nós não estamos aqui para nos tornarmos mestres da lei, doutores da lei, é para que nós entendamos. Nós temos nos esforçado ao longo de tudo que nós temos feito na igreja, cada culto, The Chosen, culto da virada, conexão, Seminário Teológico de Base, cultos online, tudo que nós fazemos, Luau, tudo que nós fazemos é com o único propósito: testemunhar, fale desse amor em tempo e fora de... E espere, porque um dia chegará o tempo da glorificação. Nós viveremos eternamente com Ele. Cada um de nós possa ter essa esperança. Eu já falei isso várias vezes. A minha esperança como pastor, de verdade. O meu galardão, a minha recompensa como crente. Eu espero um dia chegar no céu e ouvir de Deus essa frase: servo bom e fiel, entra no meu. Que cada um de nós possamos ouvir isso do nosso Senhor. Servo bom e fiel, entra no meu. Serva boa e fiel, entra no descanso do seu Senhor. E toda lágrima será enxugada do nosso. E nós viveremos eternamente com o amado da nossa alma, com aquele que nós descobrimos que é tudo que somos, tudo que temos e de tudo que vivemos. Amém? Que Jesus abençoe a sua vida nessa noite. Terminamos aqui o número 39 e com isso o módulo 3 do Seminário Teológico de Base. Vou pedir para que a Lorena ore para que nós possamos encerrar essa aula hoje, em nome. Amém? Amém. Amém. Pai amado querido, Senhor, nós glorificamos o teu nome nessa noite. Declaramos que somente o Senhor é digno da nossa adoração, do nosso louvor, digno do nosso coração, Deus, digno das nossas vidas entregues e rendidas aos teus pés. Nós agradecemos por essa noite, por estarmos aqui reunidos em mais uma aula tão preciosa, tão importante, Deus, no conhecimento, Deus, acerca daquilo que o Senhor fez por nós, daquilo que o Senhor faz por nós diariamente, daquilo que o Senhor representa, Deus, nas nossas vidas, de quem o Senhor é, Deus. Obrigada por, ao longo desse ano, Deus, estar conosco e o teu Espírito ministrar os nossos corações a cada aula, a cada terça-feira, Deus. Mesmo diante das dificuldades que cada um aqui enfrenta, Senhor. Porque numa terça-feira, depois desse horário, Senhor, um dia de trabalho, cada um aqui tem as suas dificuldades e obrigada por estar conosco, Senhor, ao longo desse ano, por direcionar esse ensino, por ministrar os nossos corações, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada vez mais esse ministério de ensino, Deus. O ministério Deuteronômio que tem sido bênção na vida de cada um de nós. Que o Senhor possa cuidar da vida dos nossos irmãos, do nosso pastor, dos nossos pastores. Que o Senhor possa direcionar a cada dia as nossas vidas. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê um descanso nessa noite. Que o Senhor esteja com cada um dos nossos irmãos nessa noite, dando um sono reparador e uma noite de descanso, Pai. Em nome de Jesus, Deus, amém. 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 Glória a Deus, tá? Quero agradecer aqui, em nome de Jesus. Obrigado pela fidelidade, pela dedicação de vocês. Para mim é uma alegria muito grande ter vocês todas. Eu sei que muitas das vezes as aulas são mais densas, né? Num dia cansativo, ficar 1 hora assistindo aula, muitas vezes é pesado, mas eu glorifico a Deus pela fidelidade. Hoje, eu creio que chegará o dia, né? Que vocês hoje têm ouvido, mas chegará o dia que falarão, ensinarão, que vocês passarão a outros tudo isso que vocês têm, que é preparado com muito carinho, com muita dedicação. E eu glorifico a Deus por esse ano, pela vida de vocês, pela fidelidade, né? Nós, como igreja, nós temos crescido em graça, e ano que vem nós voltamos com tudo, tá bom? Dia 21 de janeiro, nós retornamos na terça-feira com a primeira aula vamos dizer assim, né? Da nova temporada do Seminário Teológico de Base, temporada de número 4, né? No módulo de número 4. A última temporada de 50 estudos, já estamos caminhando há 3 anos. Ano que vem nós terminaremos. Bom, Jesus abençoe vocês, uma ótima noite. Quinta-feira, culto online, convide alguém. Domingo, nosso culto, dia 22, véspera de Natal. E dia 29, no outro domingo, não teremos culto. Teremos culto no dia 31, culto da virada. Faça sua inscrição, poucas vagas sobrando. Jesus abençoe vocês. Fiquem na paz. Boa noite. Paz.